Você que vem acompanhando o desenvolvimento dessa série sabe muito bem que nós temos esse tema, God Talks, inspirado numa organização chamada TED Talks, oferecendo para eles a oportunidade de compartilharem as suas ideias, os seus insights, numa apresentação de até 18 minutos. Diferente do TED Talks, a nossa série não é sobre insights pessoais, não é sobre impressões a respeito da vida, mas é uma série através da qual nós temos nos proposto a conversar sobre algumas revelações de Deus. Revelações essas que foram trazidas à tona no século XVI com a Reforma Protestante. Nós temos estudado desde então a sola Scriptura, conteúdo que nos leva a pensar na importância e singularidade da Bíblia. Somente a Bíblia é capaz de nos orientar com as orientações de Deus. No segundo domingo nós conversamos sobre solos Christus e a unicidade de Jesus para a vida da humanidade. Ele é diferente dos outros sábios, ele é diferente dos outros que se intitulam como milagreiros. Ele é o próprio Deus encarnado que morreu numa cruz, no meu e no seu lugar, para nos dar vida eterna. No terceiro domingo nós conversamos sobre sola gratia, lembrando que somente a graça de Deus é que levou a esse movimento do envio de Jesus. Deus não cuida de nós e não nos abençoa porque a gente de alguma forma conquistou esse merecimento através da nossa ética, através da nossa obediência, através do nosso bom comportamento. É graça, é favor imerecido de Deus. No quarto domingo nós conversamos sobre a sola fide. Somente a fé é necessária para nós nos apropriarmos da salvação que Jesus oferece e da nossa justificação diante de Deus por conta dos nossos pecados. Hoje nós vamos conversar sobre a quinta sola reformada, encerrando essa nossa série importantíssima de reflexões e de conversas. Soli Deo Gloria. Os reformadores trouxeram de volta a ideia de que somente Deus merece ser engrandecido, somente Deus em todos os cantos e por todas as pessoas deve ser exaltado a partir daquilo que fazemos e a partir daquilo que dizemos uns aos outros. Para a gente compreender melhor essa expressão reformada da Soli Deo Gloria, eu quero fazer uma viagem do tempo mais uma vez com vocês. Vem comigo. A reforma foi iniciada por Zwinglio, deflagrada por Lutero, estruturada por Calvino, como nós já vimos até aqui ao longo dessa série, e foi levada adiante por muitos outros reformadores. Isso nos leva a considerar o fato de que a Reforma Protestante não foi simplesmente uma iniciativa personalista, de alguém que quis fundar uma nova igreja, quando apenas uma igreja cristã havia. Ele foi um movimento de Deus, de convencimento de diversas pessoas a respeito de coisas erradas e complicadas que estavam acontecendo. E muitas dessas pessoas, sem se conhecerem, acabaram se engajando nesse movimento e vendo algo muito significativo acontecer. Na França, os reformadores foram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, os reformadores foram chamados de puritanos. Na Suíça e nos Países Baixos, eles foram chamados pura e simplesmente de reformados. E na Escócia, guarde bem isso, eles foram chamados de presbiterianos. É isso mesmo, presbiterianos como nós. E hoje a gente vai entender um pouquinho a origem da nossa igreja, da nossa denominação. O grande nome da reforma na Escócia é John Knox, um sacerdote católico que se converteu à fé protestante em 1536. A história não tem muitos elementos e muitas informações a respeito do que aconteceu com John Knox, mas nós
por inferência, acreditamos que foi o mesmo descontentamento que tomou conta do coração dos demais reformadores. Essa falta de conformidade com a ideia de que o Papa não errava, de que ele não era humano, essa falta de conformidade com a tentativa de vender as bênçãos de Deus, de vender lugar no céu, simplesmente para reunir dinheiro, para construir catedrais mundo afora. Em 1547, John Knox foi levado por seus inimigos para a França, onde ficou preso por 19 meses por causa da sua fé. Olha que coisa interessante, gente. Não foi um simples movimento de abrir uma igreja do outro lado da esquina. A reforma protestante e a crença nos pilares que a gente está estudando aqui ao longo das últimas semanas é algo que levava as pessoas à cadeia, ao cárcere, ao aprisionamento. Alguns dos reformadores, algumas das pessoas da equipe desses reformadores foram mortos por conta da sua própria fé. De tal forma que somente algo muito importante e significativo e que valesse a pena investir a própria vida é que tomou conta do coração deles. Liberto, pastoreou 2 anos na Inglaterra, mas novamente foi perseguido e fugiu para Genebra, onde foi acolhido por Calvino. Aí John Knox tem um tempo muito grande e muito profundo de aprendizado ao lado de Calvino. Calvino foi o grande mentor intelectual, o grande mentor teológico de John Knox, de tal forma a influenciá-lo de uma maneira muito impressionante. Daí, em 1559, John Knox voltou para a Escócia, onde liderou o movimento da Reforma, e a sua influência extrapolou a fronteira religiosa. Aonde é que John Knox aprendeu a extrapolar as fronteiras religiosas com o trabalho como discípulo de Cristo? Com Calvino. Calvino foi prefeito da sua cidade. Ele acabou se envolvendo na política, ele acabou se envolvendo na economia, ele acabou se envolvendo na construção e reforma da própria sociedade. E isso acabou inspirando John Knox, que fez o mesmo na sua cidade dentro da Escócia. A igreja organizada por ele foi chamada de presbiteriana. Depois essa igreja chegou à Inglaterra. Da Inglaterra foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos veio para o Brasil. Ou seja, a fé que nos alcança hoje no Brasil, ela fez um passeio da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Muito embora a gente já tenha algumas evidências com cartas históricas que demonstram que o próprio Calvino enviou missionários diretamente da Europa para o Brasil. Mas não foi exatamente isso que deu a grande propulsão ao presbiterianismo no Brasil. Ele chegou mais forte com esse grupo que veio dos Estados Unidos. Os 2 maiores equívocos em relação à reforma protestante do século XVI são: o primeiro, memória curta. Tudo o que nós temos visto com relação ao que os reformadores fizeram é problema quando a gente esquece o que aconteceu. No passado as pessoas vendiam a bênção de Deus. No passado as pessoas vendiam o acesso ao cuidado do Senhor. Vendiam propriedades no céu. Quem se esquece disso acaba repetindo o mesmo erro no presente. E quantos evangélicos não andam fazendo isso por aí? A gente liga a televisão e a gente vê o pessoal fazendo a mesma coisa, cometendo as mesmas atrocidades. Isso é terrível e abominável. Mas o segundo erro é a adoração personalista. Uns se esquecem do que aconteceu, outros começam a adorar esses reformadores, Calvino, Zwinglio, John Knox, como se eles fossem os seus próprios deuses. Todos os homens que nós estudamos aqui continuaram sendo homens falhos, e nós citamos algumas falhas deles, limitados, e nós citamos algumas limitações deles. Eles não são o centro da nossa adoração, nós não vivemos por conta deles, nós vivemos tão somente por conta de Jesus
e do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como reformados, cabe-nos viver completamente orientados pela sola que resume o seu espírito. Somente a Deus toda glória. Somente a Deus toda a glória. Glória. O que significa isso? Algumas palavras são tão conhecidas da gente que a gente tem dificuldade de defini-las, não é verdade? Isso acontece com a palavra glória. Em que consiste a glória de Deus? A glória de Deus é a irradiação do valor eterno de Deus que manifesta a sua santidade, a sua justiça e o seu amor. É como se a justiça de Deus pudesse ser percebida através de algumas irradiações, de brilho. É como se a santidade e o amor de Deus também brilhassem intensamente. E essa glória é semelhante à glória do maior diamante do mundo, que lança o seu brilho capaz de nos cegar. A gente mal consegue parar olhando para cima, no céu, para encarar o sol, devido à intensidade dos seus raios, pois isso é tão somente um vestígio, um cisco daquilo que representa, na verdade, a glória de Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Isso não significa que os céus são a expressão da glória de Deus. Nós olhamos para o céu e nós nos encantamos. Que céu bonito, que pôr do sol maravilhoso, que cascata linda, que cachoeira encantadora, que lugar incrível. Mas todo o êxtase que nós temos olhando para a natureza é diante da glória da natureza, que é apenas um facho, um vestígio, um sinal da glória maior, que é a glória do nosso Deus. A glória de Deus é tudo quanto nos difere dele. Nós não temos glória, nós não temos esse vislumbre, esse brilho, mas ele tem. E o que nos difere é o que brilha, é o que encanta e nos faz prostrar perante ele por sua grandeza e majestade. O texto bíblico de Isaías 6 conta uma história muito interessante, quando um homem chamado Isaías foi até o templo do Senhor, porque ele estava muito desejoso de encontrar com o seu Deus. Ele passava por um momento muito complicado e ele clamava em alto bom som a respeito do desejo de ver o Senhor. E o texto diz que a glória de Deus se manifestou para ele, e ele imediatamente caiu prostrado, dizendo: ai de mim! O brilho é tão grande, a intensidade e a irradiação é tão magnífica, que esse negócio é capaz de me consumir, é capaz de me destruir. Tamanho calor, tamanha intensidade. Quando Moisés, lá no Antigo Testamento, foi chamado por Deus para um encontro com ele em cima de um determinado monte, ele se aproximou de uma planta que se consumia e que trazia ali sinais da glória de Deus. Quando ele viu aquilo, imediatamente ele arrancou as suas sandálias e disse: eu não posso usar sandálias, porque o lugar onde eu estou é santo, é belo demais, é maior do que eu possa compreender. A glória de Deus é essa irradiação da santidade, da justiça, da beleza e do amor de Deus, que se concretiza como um brilho maravilhoso diante dos nossos olhos. É a fonte de tudo que é bom, perfeito e agradável, e não pode ser substituído por nada. Essa glória de Deus é somente dele. A honra que deve ser dada ao Senhor não pode ser substituída, não pode ser terceirizada, é apenas dele, pois somente ele é Deus acima de todas as coisas.
Na nossa conferência dessa última semana, o pastor Ricardo Agreste falou um pouco a respeito da glória de Deus, e ele mencionou algo muito interessante, que o princípio que os reformadores trouxeram à tona no século XVI, do só lhe deu glória, somente Deus toda a glória, foi dado num contexto muito específico, o da compreensão dos 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses além de mim, não terás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante desses ídolos. Muito embora os 10 mandamentos estivessem em vigor, muita gente no século XVI acabou se desviando no seu caminho, adorando ao dinheiro, à erudição, ao prestígio, ao poder, à inteligência, à influência, aos santos, aos feitiços e à magia negra, e então ele grita dizendo: somente a Deus. Somente a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós devemos nos esvaziar dessas coisas que são ídolos para a gente. Da mesma maneira, nos nossos dias, só lhe deu glória é um convite à adoração exclusiva a Deus, através de tudo o que a gente faz na vida. Mas nós encontramos algumas barreiras, alguns ídolos que têm se consolidado e que têm atrapalhado essa vida que a gente deve viver só para o Senhor. Em primeiro lugar, a realização pessoal. Certamente a realização pessoal é um ídolo para muitos de nós. Antigamente, muita gente trabalhava simplesmente para o benefício da sociedade e para levantar algo para o seu sustento. Trabalho era para isso. Mas hoje em dia um elemento novo acabou surgindo. Pessoas se dão ao trabalho, pessoas se levantam na segunda-feira pela manhã porque querem se realizar profissionalmente. É exatamente adorando ao Deus da realização pessoal que muita gente tem aberto mão de fazer aquilo que não gosta, daquilo que não tem prazer, e nós nos tornamos escravos daquilo que nos satisfaz interiormente. Me dá prazer, eu quero; não dá prazer, eu jogo fora. Uma prima irmã da deusa realização pessoal, segundo o pastor Ricardo Agreste, é o sucesso profissional. Enquanto alguns buscam o trabalho para sua realização interior, outros precisam ser notados com distinção entre os seus pares. Eu não quero apenas ser um comerciante, eu quero ser um comerciante mais bem-sucedido do que os demais. Eu não quero apenas ser um professor, eu quero ser um professor admirado por aqueles que estão na mesma atividade que eu. Eu não quero apenas ser um músico, eu quero ser um músico venerado por aqueles que são meus pares. O terceiro Deus destacado pelo pastor Ricardo é o da visibilidade. Não basta realização pessoal, não basta sucesso profissional, o que eu quero é visibilidade. E é aí que as mídias sociais nadam de braçada. O tempo todo a gente fica postando no Facebook, no Twitter e em outras mídias aquilo que nos enobrece, aquilo que nos destaca, aquilo que ressalta o nosso lado mais encantador. Como nós somos adoradores da nossa própria imagem. Quando alguém diz ou faz algo que macula a nossa imagem, a gente imediatamente se sente constrangido, como que sem chão. Idólatras da própria imagem. Uma quarta divindade destacada por ele é a de influência. É o desejo de termos seguidores, de sermos tão admirados a ponto de termos pessoas querendo fazer e viver como a gente. É aqui que o poder acaba se estabelecendo de uma forma muito encantadora. Em quinto lugar, a prosperidade material.
Não basta visibilidade, influência, eu quero recursos financeiros, muita grana, porque se eu tiver grana, eu vou ter o que eu desejo fazer, eu vou poder fazer uma boa viagem, eu vou poder comer num bom restaurante, eu vou poder dar vazão a tudo quanto há de paixão no meu interior. O dinheiro tem sido Deus para muitos de nós. E nós nos exaurimos atrás do dinheiro, trabalhando, sem parar um minuto sequer, sem conseguir muitas vezes repartir com pessoas da nossa própria família, porque isso vai contra o nosso princípio de juntar. Prazer pessoal é um outro ídolo da nossa cultura. Alguns chamam isso de hedonismo. A nossa vida voltada para o prazer. Tudo aquilo que eu quero, eu preciso agora. Eu tenho vontade de comer, eu devo morder. Eu tenho sede, eu bebo agora, independentemente das consequências. Eu tenho desejo de ter sexo agora, mesmo antes do compromisso, mesmo antes da aliança. Eu quero é agora. E por último, e não menos importante, a autonomia. Porque quem tem realização pessoal, sucesso, visibilidade, influência, prosperidade material, prazer pessoal, é livre para fazer o que bem entender. E esse talvez seja um dos maiores ídolos da nossa cultura. Quem aqui nunca pensou numa condição ideal onde pudesse ser absolutamente autônomo, sem depender de ninguém, podendo fazer tudo, sem nenhum tipo de constrangimento financeiro, ético ou moral, autonomia, viver para mim mesmo. Curiosamente, esse é o pecado original que os nossos primeiros pais cometeram quando disseram assim: Deus, nós não precisamos do Senhor. Deus, nós não precisamos das tuas leis. Deus, nós não precisamos da sua ética. Deus, nós não precisamos da sua provisão. Nós vamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida, e nós vamos fazer o que nós bem entendermos dos nossos dias, do nosso tempo e da nossa agenda. Em outras palavras, é a construção de uma vida onde não se precisa de Deus. Os reformadores dizem não. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. É Deus quem está no centro e não nós. A Revolução Copérnica trouxe a lembrança de que não é o Sol que gira em torno da Terra, geocentrismo, mas sim a Terra que gira em torno do Sol, heliocentrismo. A descoberta dessa verdade acabou estremecendo o tempo de Copérnico. Como assim o universo não gira em torno da Terra? Nós somos o centro. Copérnico diz: não, nós não somos o centro, nós gravitamos em torno do Sol. A Revolução Reformada diz: não é Deus que depende das nossas vidas, mas nós é que precisamos de Deus e da sua glória. Se você está aqui e tem se rendido a essa história de buscar o cultivo da espiritualidade, que fique claro isso para você. Não é Deus que precisa de você. Não é Deus que precisa do seu dinheiro. Não é Deus que precisa da sua influência, da sua sabedoria, das suas palavras, do seu potencial, do meu potencial. Ele não precisa de absolutamente nada disso. Nós é que precisamos dele. A glória dele é o centro de absolutamente tudo. E a nossa vida só encontra sentido à medida em que a gente
se aproxima do irradiar dessa glória dele. Nós não somos o centro do universo. A glória de Deus, sim. Romanos capítulo 3 nos fala a respeito disso. A partir do versículo 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Grande demais, profundo demais, com um brilho e uma irradiação que os meus próprios olhos não conseguem perscrutar. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem consegue sondar a mente de Deus? Quem consegue compreender o coração de Deus? Quem consegue perceber o quanto Deus é justo, o quanto Deus é amor? Quem? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu palpite nas suas leis? Quem estava por trás da maneira como Ele orquestrou os astros, a criação dos animais, a nossa própria criação, e pensou em como a nossa vida seguiria bem? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. O que significa viver somente para a glória de Deus? Significa viver de tal forma que fique evidente que tudo pertence a Ele. No trabalho, em casa, diante da esposa, do marido, dos filhos, na frente do computador, no tempo de férias, no meio da festa, na conversa com os amigos, sempre vivendo de tal forma que fique evidente que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu não sou e não tenho, pertence a Ele, e tão somente a Ele. Não é curioso que uma das primeiras frases que a gente aprende quando é criança é a frase: isso é meu, isso é meu, o sorvete é meu, o brinquedo é meu, a boneca é minha. Mais curioso do que isso é que à medida que os anos vão passando, isso não melhora, e a gente continua vivendo para acumular coisas para a gente o tempo todo, como se o acumular dos bens, o acumular das posses pudesse de alguma forma determinar o nosso sentido e a nossa identidade. Quem aqui nunca se sentiu assim, correndo atrás da construção da própria identidade? Trabalho, porque eu preciso ser visto, porque eu preciso ser melhor, porque eu preciso ter excelência, porque as pessoas têm que perceber isso. E a gente corre. Mas nada disso nos satisfaz. Porque às vezes a gente agrada a uns e não agrada a outros. Porque a gente sempre encontra alguém que é melhor que a gente. A reforma vem para dizer assim, viu? Pare de correr atrás dessa bobagem. Pare de viver atrás dessa ilusão. Viva de tal forma a revelar que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você não tem ou pertencem a Deus e tão somente a Deus. 1 Crônicas 29:11 diz: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tudo. Os animais dele,
as paisagens mais lindas dele, o meu corpo dele, a minha inteligência dele, o meu tempo e a minha agenda dele, o meu dinheiro dele, 100% dele. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Se todas as coisas pertencem então somente a Deus, nós devemos lidar com elas com reverência e com respeito. Existe um pensamento que alcançou o pensamento contemporâneo, que é o do gnosticismo. Esse pensamento estabelece que existem coisas santas e coisas do mundo. Existem coisas sagradas e coisas não sagradas. E nós devemos dedicar a Deus tão somente aquilo que é sagrado. E com relação ao restante, eu faço do restante o que eu bem entender. Isso trouxe para a nossa mente a ideia de que eu posso vir para uma comunidade e dedicar esse tempo ao Senhor. Então, se esse tempo é ao Senhor, eu falo com os meus amigos e meus companheiros aqui na comunidade com um tom de voz simpático, gentil. Mas quando eu saio daqui e eu encontro os meus funcionários, eu trato os caras como cachorros, como gente que não merece o meu respeito, porque na verdade eu estou na minha profissão, eu não estou no tempo de dedicação a Deus. Se eu dou a minha 10ª parte do dízimo, toma aí, Senhor, essa parte é tua, o restante eu administro como eu quero, independentemente do fato da minha administração desses 90% revelar a glória de Deus e apontar para a glória de Deus ou não. Dualismo, gnosticismo, destruição de uma visão holística, completa, onde a gente entende que tudo pertence a Deus. Uma vez eu vi um sujeito dizendo assim: eu comprei esse violão e eu consagrei esse violão a Deus. Eu falei: sério, você consagrou um violão a Deus? O que isso significa? Ele falou: isso significa que eu vou tocar apenas músicas evangélicas nele. Eu falei: você está de brincadeira comigo? É como se a gente precisasse ter um violão gospel para tocar músicas para Deus, e um violão não gospel para tocar músicas que a gente deseja. Todas as coisas são santas para os santos. E tudo onde a gente toca, tudo que a gente faz, a gente toca e faz, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Se todas as coisas pertencem então somente a Deus, nós devemos lidar também com elas com lisura e desapego. Lisura é integridade e desapego. Você está bem financeiramente? Joia. Isso é bom, é presente de Deus, mas não se apegue ao dinheiro a ponto de achar que a sua identidade está ali, que a sua segurança está ali. Não está. Desapego, integridade. Se todas as coisas pertencem então somente a Deus, devemos lidar com elas com tato e responsabilidade. Mas o chefe não está olhando. E daí que o chefe não está olhando? A quem você serve no trabalho? Mas a minha esposa não está olhando agora. E daí que a sua esposa não está olhando agora? A quem você serve? A sua integridade é uma integridade aos olhos da sua esposa, ou é uma integridade de coração que você apresenta só lhe deu glória, para a glória do Senhor, para a alegria dEle, para que Ele seja visto na sua postura e no seu caráter? Todas as coisas pertencem somente a Deus, e devemos lidar com elas com reverência e respeito, lisura e desapego, tato e responsabilidade. Em segundo lugar,
Viver só lhe deu glória significa viver de tal forma que fique evidente que tudo foi dado por Ele. Foi Deus que deu. Não apenas tudo pertence, mas se está na minha posse, no meu controle, veio dele. As oportunidades que eu tive na vida, dele. As amizades dele. Os títulos, viabilizados por ele. Tão simples quanto a indicação daquele sujeito no posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Simples assim, veio do Senhor. Se eu tenho, se está na minha posse, se eu tenho controle, veio do Senhor. Pois dele e por ele são todas as coisas. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando você vê um músico não cristão, ateu, que odeia a igreja, mas o cara arrebenta numa guitarra, ele arrebenta no teclado, ele arrebenta em qualquer outro instrumento. Da onde veio tal dom? Segundo Tiago, do Pai das luzes. Se a gente vê um poeta, um escritor, capaz de compor uma poesia magistral, incrível, da onde veio esse dom, da onde veio a beleza dessa capacidade? Do alto, do Pai das luzes. O problema é que nem todos que recebem esses dons e essas habilidades usam essas coisas, só lhe deu glória. E o convite da reforma é o convite para nós reconhecermos que Ele nos capacitou de uma série de coisas para que isso voltasse para a glória dEle. Se todas as coisas foram dadas por Ele, devemos ser completamente humildes. Essa é a primeira implicação, gente. Se você reconhecer que o seu doutorado veio dEle, você vai se esnobar do quê? É graça, é bondade. Se você está bem pra caramba no meio da crise financeira na qual o Brasil passa, e você reconhece, veio dele, você vai empinar o nariz baseado em quê? Se você tem a saúde que você tem, enquanto outras pessoas próximas a você estão sem saúde, onde está o mérito? É graça, é bondade de Deus. E a gente passa a olhar para todo mundo como gente igual, perante o Senhor. Devemos ser também profundamente gratos. A Bíblia conta a história muito interessante de alguns leprosos que foram curados por Jesus, e a maioria absoluta deles saiu pulando de alegria para um lado completamente diferente, e apenas um voltou. A consciência da glória e da graça de Deus devem nos fazer voltar ao Senhor. Você sabe muito bem que há uns 3 meses e meio, mais ou menos, a Cibele engravidou. E a gente não estava esperando isso. Foi super legal, a gente se encantou com essa história, mas depois de 6, 7 semanas a gente perdeu o nosso bebezinho. Alguns meses depois, e a gente voltou a engravidar. E a Cibele está com 8 semanas. E na última quinta-feira, quando eu ia servir a Santa Ceia lá na conferência, eu me dei conta de uma coisa. O meu medo de perder esse bebê é tão grande que eu não tinha agradecido ao Senhor pela gravidez da Cibele. Eu, pastor, que aos 40 anos engravidei a minha esposa de novo,
estou recebendo um baita de um presente e com medo de perder o presente que Ele me deu, não voltei para orar e para agradecer. Então, antes de servir a ceia, eu coloquei a mão na barriga da Cibele e falei: Deus, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu com a minha sensibilidade? Por que eu não voltei para agradecer isso que é tão óbvio, tão bonito, tão maravilhoso? Você está precisando voltar para agradecer o Senhor a respeito do quê? O que é que você ainda não agradeceu? Como deveria agradecer? Se todas as coisas foram dadas por Ele, devemos ser notoriamente satisfeitos também, deixando a inveja de lado, sem essa história de comparar o dom do outro com o meu dom, o carro do outro com o meu carro, as oportunidades do outro com as minhas oportunidades, porque o que eu recebi é presente de Deus embrulhado num pacote lindo com uma fita vermelha. É presente de Deus. E por último, o que significa viver somente para a glória de Deus? Significa viver de tal forma que fique evidente que tudo deve ser usado para Ele, pois tudo pertence a Ele, foi dado por Ele, pela graça dEle, e deve ser usado para Ele, tudo, 100%, tudo. O livro de Apocalipse, capítulo 5, de 10 a 12, diz algo muito interessante. Alguns seres viventes e anciãos, numa visão de João, dizem assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote. Para que eu quero descer. Você já prestou atenção nisso? João está dizendo assim: aquilo que Jesus fez na cruz, não apenas nos perdoou os pecados, mas aqueles que se renderam ao que Jesus fez, Ele os tornou sacerdotes. A tradição católica romana levou a gente a acreditar que o sacerdote usa gola clerical. A tradição evangélica, baseada nessa anterior, acredita que os pastores são diferentes de todo o povo. Mas esse texto diz que todos os discípulos de Cristo são sacerdotes diante de Deus e do povo. Segura essa, meu amigo, você também é pastor. Tão pastor quanto eu. O caráter que você espera de um pastor, como eu, é o caráter que você deveria esperar de você. A integridade que você espera de alguém como eu, como pastor, é a integridade que você deveria esperar de você. A alegria e a paixão em falar de Jesus que você espera de mim, é a alegria e a paixão que você deveria nutrir em você, pois eu e você somos sacerdotes, comprados por um alto preço na cruz do Calvário. Ele conclui dizendo: digno é o Cordeiro de foi morto de receber dos sacerdotes, nós, poder. Qual é o seu lugar na sociedade? A sua profissão. Deus é digno de receber o seu trabalho ali, no nome dEle. Riqueza, tudo que nós recebemos, Ele é digno de receber também. Sabedoria, inteligência, exercício da mente, Ele é digno de receber. Força, trabalho físico, o suar do rosto, Ele é digno de receber isso para Ele. Honra, glória e louvor, tudo para Ele.
Nós somos sacerdotes, pastores diante de Deus, com o desafio de influenciar o mundo com a expansão do reino de Deus. Se todas as coisas devem ser usadas para Ele, num nível básico e primário nós devemos ser fiéis na devolução dos nossos dízimos, isso viabiliza o sustento da igreja. No nível intermediário nós devemos ser generosos, manifestando amor para com o próximo, e no nível avançado nós devemos ser visionários, visando a expansão do reino de Deus, todos, como pastores, como sacerdotes, diante de Deus e perante o mundo. Nessa última semana a gente teve uma oportunidade singular lá na conferência em Campinas. Nós tivemos a presença do Deltan Dallagnol, procurador da República, coordenador da Operação Lava Jato. E o que muito pouca gente sabe a respeito do Deltan é que ele é um cristão, como eu, um cristão como você, membro ativo da Igreja Batista do Bagaxiri, na cidade de Curitiba, onde trabalhou durante algum tempo como líder de grupo pequeno. Isso mesmo, assim como o Edgar, assim como o Eduardo, assim como o Marcelo, assim como muitos outros. Durante anos trabalhou com a certeza de que Deus queria usá-lo. Então, sonhador, novo, ele disse, quer saber, eu vou pegar com unhas e dentes essa história do Banestado. E ele descobriu 600 pessoas, pouco mais de 600 pessoas, que tiraram vantagens ilícitas daquele processo que você conhece bem. Nem 2% desse grupo foi preso. Ele falou, espera um pouquinho, que coisa é essa? A gente trabalha nesse país e a gente não consegue prender os corruptos. Aí ele recebeu uma outra vocação, uma outra oportunidade, foi trabalhar junto à Operação Gafanhotos, que descobriu um monte de gente mordendo as folhas de salário, gente recebendo do Estado o salário correspondente a 10 empregados. Mais de 200 nomes foram listados, e você sabe quantos foram presos depois de um trabalho enorme do Deltan Dallagnol? Nenhum. E isso tudo leva a gente para uma estatística terrível. 96% das pessoas indiciadas ou denunciadas por corrupção no Brasil saem ilesos. Ele ficou profundamente indignado, e o desejo dele de fazer justiça no país o levou para Harvard a fim de aperfeiçoar-se. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Enquanto a maioria de nós pensa numa pós, num mestrado, num doutorado, para a gente poder ter um salário melhor, ele saiu do país com o intuito de aprender mais, para poder lutar mais pelo Brasil. Ao retornar ao Brasil, ele foi convidado para coordenar a Operação Lava Jato. E naquela época, a Operação Lava Jato não era nada, pequenininha, investigava coisas bobas relacionadas a crimes do colarinho branco, mas sem nenhuma importância, sem nenhuma visibilidade, sem notoriedade alguma. E esse movimento começou a crescer, e a crescer vertiginosamente, a ponto de um ex-presidente referir-se a ele como alguém a ser neutralizado. Essa gravação está dentro do processo que tenta criminalizar esse presidente. Ele diz assim, aquele almofadinha sentado em cima da Bíblia não pode fazer isso com a gente. Consciente da sua vocação, foi além do seu job description. Foi. Ele foi além daquilo que ele precisava fazer como procurador. Ele foi além daquilo que lhe pagavam para fazer. Foi além. Bastante além. A sua influência gerou para ele a possibilidade de dar inúmeras palestras. Palestras que são vendidas a cerca de R$35 mil. E ele usa 90% de todo esse dinheiro que ele levanta
e é dele por lei para viabilizar uma luta contra a corrupção. Você é bom de matemática? Tente multiplicar o número de palestras que você acha que ele dá por mês e o quanto ele investe do bolso dele na luta pela corrupção. Mais do que isso, ele chegou para a equipe dele e disse assim: gente, vocês têm uma atividade descrita aqui. Vocês precisam trabalhar nisso, mas eu quero convidar vocês a darem um passo a mais. Eu quero que no tempo de folga de vocês me ajudem nessa luta contra a corrupção. E a equipe toda topou. Eles estão indo além daquilo que eles têm que fazer, gastando tempo, gastando energia, gastando recursos financeiros para lutar contra a corrupção. A Lava Jato já recuperou mais de 11 bilhões de reais aos cofres públicos, condenou mais de 90 pessoas culpadas de corrupção no país e levou para a cadeia políticos de 26 partidos diferentes, para negar a tese de que ele trabalha para um partido determinado ou é pau-mandado do FBI. Sua próxima batalha agora é em parceria com a Transparência Internacional e com a FGV, porque as 10 medidas contra a corrupção pararam no Congresso. Eles estavam tentando fazer aquela baderna toda e usar essas 10 medidas a favor da corrupção. Segundo o Deltão, eles estão apenas esperando o momento de um avião cair, para na calada da madrugada votar exatamente o contrário. A tentativa agora é a de denunciar todos os senadores e deputados que estão votando contra essas 10 medidas e contra a tentativa de sanear o problema de corrupção no Brasil. Algumas frases dele dessa semana: eu procurei me preparar para uma tarefa que não conhecia. Deus é capaz de usar qualquer um de nós para a glória dele, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer o nosso melhor na nossa área de atuação. Quando iniciamos a Lava Jato, ela era uma operação simples e ordinária, e a maioria de nós olha para um sujeito como Deltan e diz: se eu fosse um sujeito como ele, aí eu lutaria para a causa do Senhor, porque que coisa grande, né? Quando a Lava Jato começou, ela era uma operaçãozinha pequena e ordinária, simples. O que é que Deus colocou às suas mãos para fazer pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país? Faça com excelência e vá além do seu job description. Neemias, meu mentor, sempre me incentivou a ir além dos meus deveres. Neemias foi um homem de Deus, a sua história está relatada na Bíblia. Ele trabalhava junto ao rei, e quando teve a oportunidade, usou o seu poder e a sua influência para restaurar os muros de Jerusalém e trazer ao centro do povo, mais uma vez, a adoração ao único Deus verdadeiro. Por quê? Por quê? Porque Deus merece essa glória. Você consegue identificar áreas de sua vida que têm demandado de você o que somente Deus deveria receber? Quais são os seus ídolos? Quais são os impostores da sua vida e do seu coração que estão sentados no centro do trono da sua existência? Ore a Deus, reconheça isso e arrependa-se diante dele. Você reconhece hoje a necessidade de usar tudo o que você é e tudo o que você tem para manifestar a glória de Deus? Seja fiel no pouco, para que Ele, no tempo certo, te use em algo grande, realmente grande. Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você tivesse um tempo para conversar com Deus e dedicar inteiramente a sua vida
a Ele.